Amém? Vamos meditar na palavra? Hoje eu trouxe algo que é pouco falado, sinceramente é pouco falado. E aí é justamente por este motivo que eu quero trazer à tona. Você vai entender por quê. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo a partir do 21, que diz o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e disseram-lhe a beber, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas diziam um para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados os injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, sabactani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa lança, deu-lhe a beber, dizendo: deixai e vejamos se virá Elias, tira-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Glória a Deus. Queridos, amados, por que é que eu falei que é tão pouco falado isto nas igrejas? Porque o que muito se vê é que em uma época específica do ano, que muitos se denominam Semana Santa, é que é trazido peças, é falado muito, é trazido aos púlpitos este acontecimento. Só que este acontecimento ele deve ser falado muito mais vezes, justamente para que os cristãos, de maneira geral, compreendam o que foi que realmente aconteceu com Jesus, para que hoje ele pudesse bater no peito e dizer assim: eu sou salvo. Parece meio dramático mensagens acerca da crucificação, parece meio que forçar da barra, mas se olharmos por uma ótica mais ampla, se olharmos pela percepção real do cristianismo, nós só existimos como cristãos porque houve esse fato.
Nós só existimos como cristão porque este chamado Jesus sacrificou a sua própria vida por nós. Mas há muitos, como aqueles sacerdotes, como aqueles soldados, como aqueles que passavam na rua, que queriam uma demonstração física do poder de Deus e do poder que ele tinha derramado sobre Jesus. Eles queriam algo físico para poder ver e acreditar. Mas o que na verdade eles não entendiam é o que Jesus veio fazer. Não foi mostrar o seu poder, não foi mostrar a sua majestade na terra, porque não era o momento e não era a estratégia do Senhor. Porque a estratégia de Deus para aquele exato momento era simplesmente fechar uma brecha que o homem tinha aberto e não conseguia fechar de maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, se todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, logo, a partir do momento que nascemos, já estamos a caminho do inferno, da separação de Deus, da condenação eterna. Isso é fato na vida de todo ser humano que nasce. Já está condenado ao inferno. Mas há um ponto na história, há um ponto que faz toda a diferença. Há um ponto que deve ser lembrado inúmeras vezes e todas as vezes que forem necessárias, em tempo e fora de tempo. Não apenas uma vez por ano, não apenas agora, no final do ano, o nascimento do menino Jesus. Não! Mas todos os momentos que forem possíveis, é importante que sejamos lembrados de que foi Jesus que abriu a porta que nós, seres humanos, tínhamos fechado. Foi Jesus que fechou a brecha que tínhamos. Foi Jesus que sarou a ferida que tínhamos e que nos impedia de ser feitos filhos de Deus. Porque há muitos que dizem, todo ser humano é filho de Deus. Mas a Bíblia não afirma isso. Nós somos todos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. E não filhos. Mas a Bíblia diz que por meio de Jesus, Deus nos deu o dom, nos deu um presente, deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus mediante Jesus. Mediante Jesus. E aí é onde vem a grande importância de relembrar isto. Sabe por quê? Porque nós percebemos que o cristianismo se banalizou. Que o cristianismo se vive de qualquer jeito. E aí esquecem que o cristianismo nada mais é do que uma imitação, do que seguir os passos de Jesus. E aí eu pergunto, quantos de nós temos na nossa consciência de que todos os dias devemos perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor faria se o Senhor tivesse no meu lugar? Já parou para pensar isso? O que o Senhor faria se ele tivesse no teu lugar? Como esposo, como esposa, como empresário, como empregado, como pai, como filho, enfim. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que o cristianismo nada mais é do que imitar
os passos de Jesus? Já parou para pensar nisso? E aí, por que eu trouxe um texto da crucificação? É justamente para a gente compreender que, por mais que nós olhemos para os passos de Jesus como curas, como multiplicações, como prodígios, por mais que olhemos para tudo isso, a maior coisa que Jesus fez na terra foi morrer na cruz do Calvário. Sacrificar-se a si mesmo. E aí eu pergunto, se eu vou imitar Jesus e eu tenho que sacrificar a mim mesmo, como eu vou alimentar o meu ego? Né? Como eu vou alimentar o meu eu, que é um amor próprio acima de todas as coisas hoje? Né, missionário? É o amor próprio exacerbado, exagerado. E aí eu pergunto, que amor próprio? Que amor próprio que não imita o mestre? O mestre que deu a sua própria vida para nos salvar. Mestre que nos deu um exemplo de que fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa é o mais importante que devemos fazer. Ah, mas está doendo. Lá no Getsemane estava doendo tanto que ele suou sangue. Imagine quanto estava doendo. Olhar para o seu futuro e ver que muito próximo ele estaria sendo cuspido, chicoteado, humilhado, blasfemado. Por quem? Como muitos dizem, por quem não merece. Por quem não merece. Mas ele negou a si mesmo. Ele disse, Pai, que seja feita a tua vontade. Que seja feito o teu querer. E é este o maior exemplo que temos. Este é o exemplo de vida, este é o exemplo de prática, este é o exemplo do fazer cristianismo. Ah, mas se eu for pensar no bem dos outros e não pensar em mim, eu vou sofrer. O amor é sofredor. Tudo suporta, tudo espera. Entende isso? Que cristianismo vivemos? Faça uma autorreflexão. Ou mesmo você que nos assiste, que ainda não aceitou a Jesus. Que vida você vive? Olha para o que Jesus fez por você. E veja se você merece. E se você tiver a mesma consciência que eu nesse exato momento, você vai dizer, eu tenho absoluta certeza que não mereço. Por este motivo, este presente não pode ser deixado de lado, não pode ser jogado fora, não pode ser esquecido, não pode. Porque é algo que eu não mereço, eu não posso largar isso, largar mão disso. Porque eu não mereço, é um presente acima do que eu merecia como ser humano, por melhor que eu seja, por mais caridoso, por mais que eu doe tudo, não resolve os meus problemas. Porque muitos acham que santidade e salvação é isso, né, missionário? É doar tudo que tem. Mas não é. Mas não é. Até porque Jesus disse dar tudo que tem aos pobres. Ele não disse a todo mundo. Ele não disse nem a Zaqueu, né, missionário? Zaqueu que se pronunciou. Não, se eu tiver deflagrado alguém, eu devolvo quadruplicadamente. Mas ele só disse a um. Então isso quer dizer que isso não é uma prática de quem aceita Jesus, segue os passos de Jesus.
honra Jesus. Não é esse o fato. Não é esse o fato. O fato é não permitir que nada nas nossas vidas, absolutamente nada, tome o lugar dele. O protagonismo do Senhor nas nossas vidas deve ser em primeiro lugar. Deve ser a primeira coisa a ser medida, deve ser a primeira coisa a ser pensada, deve ser a primeira coisa a ser meditada, deve ser a primeira ação a ser tomada. Ter Jesus como protagonista das nossas vidas, como primeiro lugar nas nossas vidas, é o mais importante. E aí ele mesmo diz: as demais coisas ele vos acrescentará. E aí, se ele quiser que você seja rico, você vai ser rico. E se ele quiser que você seja próspero, você vai ser próspero. E se ele quiser que as portas se abram, elas vão se abrir. E se ele quiser que os teus problemas vão embora, os teus problemas vão embora. Mas não esqueça, a primeira coisa das nossas vidas deve ser o Senhor. Porque Ele deu a nós um presente que não merecíamos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, dobre seu joelho onde você estiver. Se renda nos pés do Senhor. Peça perdão nesse exato momento. Peça perdão nesse exato momento. Porque o Senhor quer entrar na tua vida e quer fazer mudança. O missionário vai estar orando por você que está se entregando para Jesus nesse exato momento. E em seguida, já iniciamos com a adoração ao Senhor. Glória a Deus. Missionário. Glória a Deus. Pai amado, Pai eterno, nesta noite nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Sabemos que Tu és fiel, que Tu és poderoso, que Tu és digno de honra, glória, poder, majestade. Amém. E toda adoração. Glória ao Teu nome. Amado, nossa alma, Tu conheces a nossa vida, Tu sabe quem nós somos de verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa tocar, meu Pai, no coração desses que estão aqui nos assistindo nesta hora, que tem um desejo de louvar, de adorar, de entregar a sua vida para Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que querem realmente, meu Pai, ser seus discípulos, em seguir a Tua palavra e andar com Teu Espírito Santo dentro, pois são templo e morada do Teu Espírito. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo ar que respiramos, pelos livramentos, pelas coisas que Tu faz, meu Pai, pelos inesperados que tu faz na nossa vida, pelas surpresas, porque muitas vezes nós pensamos que Tu vai agir dessa forma, desse jeito, desse lado, para esse lado de cá, e de repente Tu faz de forma diferente, de forma linda e maravilhosa, muito mais do que pensamos. Senhor, abençoa, faz a obra completa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.